Naquela gélida véspera de Natal, o destino foi de uma crueldade sem limites. Uma jovem mãe e a sua filha pequena viram-se despejadas, sem rumo e sem ter para onde ir. Lá do alto, na varanda da sua imponente mansão senhorial, o empresário João Fonseca observava a cena com um misto de indiferença e desconforto. Duas malas cor-de-rosa, uma criança encolhida e o frio da noite a começar a apertar. Ele entrou, tentou ignorar aquela realidade dolorosa, mas meia hora depois, o remorso falou mais alto. Ao regressar à janela, elas continuavam exatamente ali, desamparadas. Naquele preciso instante, algo se quebrou no seu peito de pedra, e nada voltaria a ser como antes. Apoie o canal deixando seu gosto e um comentário, e vamos à nossa história. Camila Maciel acordou naquela manhã de véspera de Natal, com o peso esmagador de uma certeza que já carregava no peito há várias semanas. Aquele dia seria, sem qualquer margem para dúvidas, o seu último dia naquela casa. Era o 5º aviso de despejo que recebia, e ela sabia muito bem que não haveria um sexto. Os 4 avisos anteriores tinham sido tolerados pelo senhorio, empurrados com a barriga graças a promessas que ela não conseguira cumprir e a apelos desesperados que, com o tempo, foram perdendo toda a força. Agora, o prazo final tinha chegado ao seu término definitivo. Sentada na borda rígida daquela cama estreita, com os pés descalços a tocar no chão frio de cimento, ela olhou em redor, contemplando o pequeno quarto desarrumado. Havia caixas de cartão mal fechadas com fita adesiva, roupas espalhadas por todos os cantos e os brinquedos da pequena Júlia que ela ainda não tinha tido a coragem de arrumar. Cada detalhe daquele espaço gritava uma derrota silenciosa que Camila tentava, a todo custo, não admitir em voz alta. Júlia continuava a dormir profundamente. Eram 4 anos de pura inocência embrulhados num cobertor fino e gasto, com seus caracóis castanhos espalhados no travesseiro, desorganizados sobre a almofada gasta. Camila sentiu um aperto doloroso no peito. Como poderia explicar a uma criança tão pequena que já não teriam aquele quarto, que já não haveria uma porta para fechar à noite, nem paredes para as proteger, nem um lugar que pudessem chamar de seu? Os últimos meses tinham sido uma descida lenta e dolorosa até ao fundo do poço. Camila trabalhava como empregada de limpeza em 3 restaurantes diferentes ali no bairro. Não era de todo um trabalho estável ou seguro, mas era o suficiente para conseguir colocar alguma comida na mesa e ir sobrevivendo. Lavava a louça acumulada, limpava as mesas gordurentas, organizava as despensas frias e fazia rigorosamente tudo o que lhe pediam com um sorriso no rosto. Os donos dos estabelecimentos costumavam ligar-lhe 2 ou 3 vezes por semana, às vezes mais, quando o movimento de clientes aumentava. Ela nunca recusava uma chamada. Aceitava cada uma daquelas oportunidades como se fosse a última da sua vida, porque, bem lá no fundo, sabia perfeitamente que podia mesmo ser. No entanto, sem que nada o fizesse prever, o trabalho começou a escassear de dia para dia. Primeiro foi o restaurante de Dona Sônia, que deixou de telefonar. Camila, preocupada, fez questão de ir lá pessoalmente para perguntar se havia algum problema com o seu serviço ou se tinha feito algo que a tivesse desagradado. Dona Sônia evitou o seu olhar, desviando os olhos enquanto murmurava desculpas vagas sobre a falta de clientes e o fraco movimento do negócio. Prometeu que ligaria assim que precisasse de ajuda extra, mas esse telefonema nunca aconteceu. Depois, seguiu-se o restaurante de buffet livre na Rua das Palmeiras. Ali, Camila tinha trabalhado durante quase 2 anos inteiros. Ela conhecia muito bem cada canto daquela cozinha humilde, cada panela pesada e até o nome dos clientes mais habituais. No entanto, sem qualquer aviso, o proprietário decidiu contratar a sua própria sobrinha para ocupar o lugar dela. Ele não o disse abertamente, como é óbvio, limitou-se a deixar de lhe enviar mensagens de texto. Camila ainda insistiu durante algum tempo, enviando várias mensagens a perguntar sobre os próximos dias de trabalho. As respostas dele tornaram-se cada vez mais curtas, frias e evasivas, até que cessaram por completo. Restava-lhe apenas o 3º restaurante, um pequeno bistrô que só abria as portas aos fins de semana. Camila chegou a implorar por mais dias de serviço, explicando com lágrimas nos olhos que estava desesperada, que tinha uma filha pequena para sustentar e que a renda da casa já estava muito atrasada.
O gerente suspirou profundamente. Disse que gostaria muito de a ajudar, mas que tinha as mãos atadas. O máximo que conseguia fazer era mantê-la a trabalhar aos sábados. Porém, com apenas um dia de trabalho por semana, ela não conseguia pagar nem metade do valor da renda. Camila procurou outras saídas e bateu a todas as portas que encontrou, deixando seu número de telefone em dezenas de estabelecimentos comerciais. Mas a resposta era o vazio absoluto. Recebia sempre o mesmo retorno educado, porém firme e cortante. Não precisamos de ninguém de momento. Desesperada, tentou registrar-se em várias aplicações de entregas ao domicílio, mas a sua inscrição nunca foi aprovada. Pensou também em fazer doces caseiros para vender na rua, mas não tinha sequer o dinheiro inicial para comprar os ingredientes básicos. Essa ideia morreu antes mesmo de começar. E foi assim que os avisos de despejo começaram a chegar à sua porta. Vinham ao ritmo implacável de um por mês. Aquele papel amarelo de aspecto sinistro era deslizado por baixo da porta, com letras frias que pareciam gritar a sua incapacidade financeira. Ela chegou a conversar com o senhorio, um homem de meia idade com um ar bastante sério, que a escutou com uma expressão visivelmente cansada. Camila prometeu-lhe pagar tudo o que devia assim que conseguisse um emprego estável. O homem ainda lhe deu uma oportunidade, depois outra e mais outra, mas não haveria tolerância para uma quinta vez. Na noite anterior, o aviso último e definitivo aviso chegou acompanhado de um bilhete escrito à mão pelo próprio punho do proprietário. O texto dizia com clareza: amanhã, véspera de Natal, às 10 horas da manhã, a casa precisa de estar completamente vazia. Sinto muito. Camila leu aquela mensagem cruel 3 vezes antes de conseguir processar a informação. Véspera de Natal. Claro, como se o universo quisesse marcar o momento exato da sua ruína total. Machucou o papel com raiva, mas depois voltou a alisá-lo com cuidado, como se pudesse desfazer aquela realidade. Guardou na mala, pois não queria que a pequena Júlia o visse. Ela passou a noite inteira em claro, com os olhos fixos no teto, a elaborar listas mentais de todas as pessoas que talvez a pudessem ajudar. Pensou em amigos dos tempos de escola, antigos colegas dos restaurantes e até em vizinhos com quem trocava cumprimentos rápidos no corredor do prédio. Seguramente alguém teria um sofá vago, um canto livre, qualquer espaço onde ela e a filha pudessem ficar instaladas por uns dias até se reorganizarem. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, Camila começou a telefonar. A primeira da lista foi Renata, uma amiga muito próxima desde os tempos da adolescência. Elas tinham sido verdadeiramente inseparáveis anos atrás, antes que as responsabilidades da vida adulta as afastassem. O telefone chamou 4 vezes antes de Renata atender, ainda com uma voz visivelmente ensonada. Olá, Cami, como estás? Renata, preciso de um grande favor. A voz de Camila tremeu ligeiramente de nervosismo, mas ela esforçou-se por manter o controlo. Fui despejada hoje de manhã e a Júlia e eu não temos para onde ir. Achas que seria de todo possível ficarmos em tua casa por alguns dias? É só até eu conseguir organizar a minha vida. Oh, Cami, mas que grande situação, meu Deus! Renata interrompeu-a a meio, e Camila reconheceu de imediato aquele tom de voz defensivo. Olha, eu adoraria ajudar-te, a sério, mas a minha mãe está cá em casa a passar o Natal, sabes como é? E o apartamento é minúsculo, fica tudo muito apertado. Não ia correr nada bem, e seria super desconfortável para ti e para a Júlia. Camila fechou os olhos com força, engolindo em seco. Eu compreendo, não te preocupes, está tudo bem. Lamento imenso, sabes como é? Se houver outra coisa em que possa ajudar, avisa. Está bem, Renata, obrigada de qualquer forma. A chamada caiu. Camila respirou fundo, tentando afastar o desânimo, e passou ao segundo contacto da lista. Jéssica, uma antiga colega do restaurante de buffet Aquilo. Ela sempre fora extremamente simpática, oferecia-lhe boleia quando chovia e até partilhava o almoço com ela. O telemóvel foi atendido ao 3º toque. Olá, Cami. Olá, Jéssica. Olha, estou numa situação muito complicada e queria saber se seria possível dar-me uma ajuda. Fui despejada hoje e, meu Deus, Cami, que horror! A Jéssica parecia genuinamente preocupada e chocada com a notícia. Olha, eu até tenho aqui um quarto livre, mas está uma autêntica confusão, sabes? Cheio de caixas e tralha acumulada. Para além disso, o meu irmão vem passar uns dias comigo.
Acho que agora vai ser mesmo impossível acolher-te. Mas vai me mantendo informada se precisares de alguma coisa, está bem? Fica bem. Está bem, Jéssica, obrigada. E assim se fechou mais uma porta na sua cara. Camila, contudo, não se rendeu e continuou a ligar para mais pessoas da lista. Outras pessoas, telefonando a Tatiane, a Mariana e também a Flávia. Cada uma das conversas que se seguiram parecia seguir rigorosamente o mesmo guião ensaiado. Vinha sempre uma demonstração inicial de grande preocupação, logo seguida por uma desculpa muito bem elaborada. Era a mãe que estava em casa, obras inesperadas no apartamento, um compromisso inadiável de família ou simplesmente a falta de espaço útil. As justificações variavam imenso, mas o resultado final era rigorosamente o mesmo. Quando o relógio marcou 9h30 da manhã, Camila já tinha ligado para 7 pessoas. Havia recebido 7 respostas negativas e educadas, acompanhadas de 7 desculpas esfarrapadas, todas embrulhadas numa falsa solidariedade que não servia para nada. Guardou o telemóvel na mala e olhou para a pequena Júlia, que tinha finalmente acordado e estava sentada no chão da sala a brincar tranquilamente com um urso de pelúcia bastante velho e gasto. Mãe, nós vamos sair hoje? Camila forçou um sorriso para esconder a dor. Vamos sim, meu amor. Vamos dar um belo passeio. Para onde vamos? É uma surpresa. Júlia sorriu de orelha a orelha, entusiasmada. Camila sentiu uma pontada de dor terrível atravessar-lhe o peito. Exatamente às 10 horas em ponto, as duas já se encontravam no passeio frio da rua. Levavam apenas 2 malas cor-de-rosa, que continham tudo o que Camila tinha conseguido salvar à pressa, e uma pequena mochila às costas de Júlia. O senhorio passou por ela sem dizer uma única palavra de conforto. Limitou-se a acenar com a cabeça de forma breve antes de entrar no prédio para verificar se o apartamento estava mesmo vazio. Camila apertou a mãozinha da filha e começou a caminhar. Dirigiram-se à estação de autocarros e estava extremamente caótico e barulhento. Havia pessoas carregadas com sacos de compras de Natal, rostos sorridentes e uma pressa contagiante no ar. Todos pareciam ter um destino definido para onde ir. Todos, menos elas as duas. Camila abriu a sua carteira desgastada e contou as poucas moedas e notas amachucadas que lhe restavam. Apenas R$ 23. Aquele valor era escasso. Mal dava para pagar 2 passagens de autocarro para sair dali. E depois disso, não lhes restaria absolutamente nada. Júlia puxou-lhe a manga do casaco. Mãe, tenho fome. Camila olhou em redor e viu um carrinho de cachorros quentes numa esquina próxima. Decidiram comprar um para partilharem, o que lhes custou R$ 7. Sobraram-lhes apenas R$ 16. Sentaram-se num banco de madeira corrido na estação de autocarros. Júlia comia de forma muito lenta, saboreando com gosto cada dentada que dava. Já Camila mal conseguia engolir o que quer que fosse. O nó que sentia na garganta era demasiado doloroso e apertado. Vamos apanhar o autocarro agora, mamã? Daqui a pouco, minha filha. Para onde vamos nós? Camila não tinha resposta para lhe dar. O frio da noite começou a cair cedo. Aquele vento gelado e cortante que parece entrar na pele e fazer doer os próprios ossos. Camila tratou de ajustar o casaco fino de Júlia e apertou seu próprio casaco contra o corpo, tentando em vão reter algum calor. Mas aquilo não ajudou muito. Acabaram por abandonar a estação de autocarros sem rumo definido. Camila limitou-se a caminhar sem destino pelas ruas da cidade, arrastando as suas 2 malas cor-de-rosa sob as luzes brilhantes das decorações natalícias. Luzes intermitentes, grinaldas vistosas e canções festivas que ecoavam das lojas. Tudo parecia gozar com a sua situação. Depois de caminharem durante meia hora sem parar, Júlia começou a queixar-se de que estava muito cansada. E Camila também se sentia exausta, no limite das suas forças. Os seus braços latejavam de dor devido ao effort de arrastar as pesadas malas, e os seus pés ardiam dentro das sapatilhas velhas e gastas. Foi precisamente nesse momento de desespero que seus olhos se cruzaram com a mansão. Era impossível não reparar nela. Majestosa e imponente, rodeada por muros altos e protegida por um portão de ferro forjado. A propriedade erguia-se como um autêntico mundo à parte. Tudo ali emanava um enorme conforto, segurança e estabilidade absoluta.
Precisamente tudo o que faltava na vida de Camila naquele momento. Ela decidiu parar mesmo em frente àquele muro alto. O passeio, naquele ponto específico, era um pouco mais larga e encontrava-se protegido pelos ramos robustos de uma árvore imensa. O vento soprava com menos intensidade ali. Parecia ser, finalmente, um local seguro onde podiam descansar. Pensando em ficar apenas por uns breves minutos, Camila encostou as malas ao tronco da árvore e sentou-se no chão frio. Júlia aninhou-se de imediato ao seu lado, encostando suavemente a cabeça no ombro protetor da mãe. Mãe, nós vamos ficar a viver aqui? É só por um bocadinho, meu amor. Só até a mãe pensar bem no que vamos fazer a seguir. Júlia bocejou com sono e fechou os olhos cansados. Camila envolveu a filha num abraço apertado, tentando com todas as forças protegê-la daquele frio cortante que parecia intensificar-se a cada minuto que passava. Do outro lado daquele enorme muro de pedra, algures no interior daquela luxuosa mansão, alguém vivia uma realidade completamente diferente. Alguém que nem imaginava o que era contar moedas. Certamente uma daquelas pessoas afortunadas que nunca souberam que era ser posta no olho da rua, despejada sem ter para onde ir. Alguém que àquela hora estaria provavelmente a preparar uma ceia farta e luxuosa, rodeado pelo carinho da família, num lar quente e seguro. Camila olhou para suas próprias mãos, gretadas pelo frio e pelo trabalho árduo, depois para as malas cor-de-rosa pousadas ao seu lado e para a pequena Júlia, que dormia um sono pesado nos seus braços. Pela primeira vez naquele dia terrível, ela deixou as lágrimas correrem livremente. Enquanto isso, no mesmo bairro, João Fonseca estava na varanda do segundo andar da sua luxuosa mansão. O empresário segurava um copo de bom vinho tinto na mão direita, enquanto observava a rua completamente deserta e silenciosa lá embaixo. A véspera de Natal trazia sempre aquele vazio muito peculiar àquele bairro nobre de São Paulo. As famílias recolhiam-se mais cedo do que o habitual, preparavam as suas ceias tradicionais e reuniam-se nas suas salas profusamente decoradas. Ele, por sua vez, preparava-se para passar mais uma noite inteiramente sozinho. Não que isso o incomodasse, ou pelo menos era essa mentira conveniente que repetia a si mesmo. Com 36 anos de idade, João já tinha construído um verdadeiro império no ramo dos investimentos imobiliários. Tinha começado do absoluto zero, apenas com um pequeno e velho apartamento que herdara do seu falecido avô, e conseguiu transformá-lo, com o passar do tempo, numa vasta carteira de imóveis que se estendia por 3 estados diferentes do país. Trabalhava rotineiramente 16 horas por dia, fechava negócios milionários enquanto os outros concorrentes dormiam e nunca, em momento algum, rejeitava uma boa oportunidade de expansão comercial. O sucesso estrondoso chegou, o dinheiro acumulou-se nas contas bancárias, mas a solidão também se instalou na sua vida. Ele deu um gole pausado no seu vinho e deixou que o seu olhar cansado divagasse pela rua deserta. Os candeeiros públicos projetavam círculos de luz amarelada e baça sobre o asfalto frio. Ao longe, algumas vivendas exibiam orgulhosamente luzes de Natal coloridas e brilhantes nas suas janelas e varandas. Ele, contudo, nunca se tinha dado ao trabalho de decorar a sua enorme mansão. Para quê, afinal? Não havia ninguém ali dentro para apreciar aquele esforço. Foi precisamente nesse instante de reflexão que notou um movimento estranho. Uma mulher surgiu na esquina, arrastando com visível dificuldade 2 malas grandes, de uma cor cor-de-rosa muito berrante, que se destacavam imenso na penumbra daquela noite fria. Ao seu lado, uma criança de tenra idade tentava acompanhar o passo apressado, agarrando a mão da mãe com as suas 2 mãozinhas pequenas e trêmulas. João franziu o sobolho, intrigado. Aquela cena era extremamente invulgar. Quem é que andaria a caminhar pela rua com malas de viagem em plena véspera de Natal e ainda por cima acompanhado por uma criança pequena? A mulher deteve-se mesmo em frente ao muro alto da sua mansão. Olhou em redor de forma hesitante, com um ar desamparado, como se estivesse à procura de um ponto de referência ou de ajuda. Em seguida, ela puxou as 2 malas pesadas para junto do tronco da grande árvore que crescia no passeio e sentou-se exausta no chão de cimento. A menina aconchegou-se imediatamente ao seu lado, procurando calor. João observou aquela cena em silêncio durante alguns segundos.
Pensou que talvez estivessem apenas à espera de alguém que as viesse procurar. Um táxi, um familiar atrasado, qualquer coisa do gênero. Contudo, os minutos iam passando devagar, e elas continuavam ali, imóveis. A mulher envolveu o corpo da criança num abraço apertado, tentando protegê-la do vento gelado que começava a soprar com mais força. João desviou o olhar friamente. Afinal de contas, aquilo não era um problema dele. Aquela mulher acabaria certamente por resolver a sua situação sozinha, de uma forma ou de outra. Ele próprio tinha suas próprias preocupações com que lidar. João voltou para o interior da sala de estar e poisou o copo de vinho em cima da mesa de centro. Ligou o enorme ecrã da televisão, numa tentativa desesperada de encontrar algo que preenchesse o silêncio quase opressivo daquela casa gigantesca. Havia reportagens enfadonhas sobre o Natal, programas de debate vazios e filmes repetidos que ele já vira de nenhum daqueles programas conseguiu prender a sua atenção. A sua mente insistia em regressar àquela mulher sentada no passeio público, mesmo ali ao lado. O que raio estaria ela ali a fazer? Por que razão não procurava um abrigo digno ou um hotel? Para além... No entanto, aquela imagem tocante da criança encolhida no regaço acolhedor da mãe recusava-se a sair da sua cabeça. Meia hora arrastou-se lentamente. O João tentou concentrar a sua atenção num relatório financeiro complexo que tinha obrigatoriamente de rever antes do encerramento do ano econômico. Abriu o ecrã do portátil, leu as primeiras páginas, mas as letras pareciam misturar-se de forma caótica diante dos seus olhos cansados. Fechou o computador com um suspiro pesado de pura frustração. Ergueu-se e regressou à varanda para olhar a rua. Elas ainda continuavam lá. Ali estavam, sem dar qualquer sinal de mudança. A mulher não se tinha mexido um único milímetro. Continuava sentada no chão gélido da calçada, apertando a filha contra o peito num abraço protetor. As duas malas cor-de-rosa estavam ao lado, ligeiramente inclinadas contra a parede de pedra. Daquela distância, na segurança da sua varanda, o João conseguia ver o rosto dela perfeitamente iluminado pela luz amarelada do candeeiro de rua. Ela parecia exausta e carregava uma tristeza tão profunda que algo cá dentro dele se contorceu de agonia. Foi nesse preciso instante que ele fixou o olhar nas malas com mais atenção. Aquilo não eram bagagens comuns de quem ia viajar de férias. Estavam demasiado cheias, arredondadas e deformadas pelo peso, como se toda a vida e os poucos bens daquela mulher estivessem guardados ali dentro. E foi nesse momento que tudo fez sentido na sua cabeça. Ela não estava à espera de boleia ou de ajuda. Ela simplesmente não tinha para onde ir. O João sentiu um aperto forte no peito ao reconhecer aquela expressão dolorosa. Ele já tinha visto antes, num rosto diferente e noutra época da sua vida. A sua própria mãe tinha exatamente aquele olhar quando ele era uma criança pequena. O olhar sofrido de quem carrega o peso do mundo inteiro sobre os ombros. E sabe muito bem que, por mais cansada que esteja, não o pode deixar cair de maneira nenhuma. O João afastou-se da varanda com passos rápidos, passou a mão pelo cabelo desalinhado e percebeu que precisava de tomar uma atitude urgente. Mas o que poderia ele fazer? Oferecer ajuda financeira ou abrigo a uma total desconhecida no meio da rua? Como é que isso não pareceria estranho ou terrivelmente invasivo? E se ela recusasse com indignação? E se pensasse que ele tinha segundas intenções? O João andava de um lado para o outro na sala, numa luta interna angustiante. Afinal, aquilo não era problema dele. Não era de todo a sua responsabilidade direta. Ele não devia absolutamente nada àquela senhora desconhecida. Mas a verdade é que também não conseguia simplesmente ignorar a situação e ir dormir em paz. Com um longo suspiro de resignação profunda, o João agarrou no casaco de lã espesso que estava pendurado no cabide perto da porta principal, vestiu-o rapidamente para se proteger do frio rigoroso e desceu as escadas largas de madeira que conduziam ao rés do chão. Atravessou o amplo átrio de entrada, passou pela cozinha que estava em completo silêncio e parou finalmente diante da porta que dava acesso ao jardim da frente da mansão. Hesitou por breves instantes, com a mão fria apoiada no puxador de metal. Por fim, tomou coragem, abriu a porta e caminhou com passos firmes pelo trilho do jardim até ao portão principal de ferro. A noite estava gélida.
O vento forte cortava-lhe a pele do rosto e trazia consigo aquele cheiro à terra úmida de uma tempestade de chuva iminente que ainda não tinha desabado. O João empurrou o portão devagar, ouvindo o metal a ranger de forma suave na escuridão. Saiu para o passeio público e caminhou até a árvore. Nesse momento, a mulher ergueu a cabeça. Os seus olhos arregalaram-se de puro pavor ao revelava-se bem mais difícil do que ele tinha imaginado inicialmente. Eu moro mesmo aqui. João apontou para o palacete imponente que se erguia logo atrás dele. Vi-vos ali sentadas há bocado, quando olhei pela janela. Está um frio terrível esta noite. Não é nada seguro ficarem ao relento na rua nestas condições. A mulher acabou por quebrar o silêncio com uma voz visivelmente rouca e cansada. Nós não estamos a incomodar ninguém. Vamos embora daqui muito em breve. Não se trata disso. João abanou a cabeça de imediato. Não vos estou a pedir para saírem. Estou apenas preocupado, sobretudo com a menina. Ele olhou com carinho para a criança, que agora observava com os olhos enormes e cheios de uma curiosidade inocente. A mãe apertou os lábios com força, demonstrando que estava a travar uma batalha interna tremenda para não desabar a chorar ali mesmo. Está tudo bem conosco, obrigada. João percebeu na hora que ela estava a mentir. Ninguém que estivesse sentado num passeio gelado, à meio da noite, com uma criança ao colo e 2 malas enormes, estaria bem de verdade. Ele inspirou fundo. Olhe, não quero de forma alguma ser intrusivo ou intrometer-me na sua vida, mas se você precisar de alguma coisa, água, comida quente ou apenas um lugar seguro para se aquecerem um bocado, eu posso ajudar-vos. Ao ouvir aquelas palavras generosas, os olhos daquela mãe encheram-se de lágrimas pesadas. Ela desviou o rosto rapidamente para o lado, numa tentativa desesperada de ocultar a sua fragilidade. Mas por que razão quer ajudar-nos? Aquela pergunta direta apanhou João completamente desprevenido. Ele não tinha uma resposta simples ou ensaiada na ponta da língua. Por que é que eu queria ajudar? Ele não conhecia aquela mulher de lado nenhum. Não sabia rigorosamente nada sobre o seu passado, mas havia algo de profundamente tocante e desolador naquela cena que lhe mexia com a alma de uma forma impossível de traduzir em palavras. João hesitou por um segundo antes de responder sinceramente. Porque ninguém devia ser obrigado a passar a véspera de Natal. Toda a força que ainda restava nos ombros de Camila pareceu desmoronar-se de um momento para o outro. Fui despejada hoje, disse ela, com a voz muito baixa, quase um sussurro arrastado e carregado de uma vergonha profunda que a consumia por dentro. A minha filha e eu não temos para onde ir. Ao ouvir aquilo, João sentiu um aperto doloroso no peito, uma angústia inexplicável por ver aquela mãe abandonada à sua sorte em plena véspera de Natal. Ela assentiu com a cabeça, mordendo o lábio inferior para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Aquele foi o 5º aviso. Eu tentei pagar, juro que tentei arranjar um emprego de qualquer maneira, mas nada funcionou. Absolutamente nada deu certo. João olhou-a nos olhos e perguntou pelos amigos dela, pela família. A menção à família fez com que a mulher soltasse um riso amargo, desprovido de qualquer alegria. Eu liguei para todas as pessoas que conhecia, desabafou, com um olhar perdido no vazio. Toda a gente tinha uma desculpa na ponta da língua. A minha mãe diz que está em casa, mas que o apartamento é demasiado pequeno e está em obras. Ela abanou a cabeça, derrotada pela dura realidade. No fim de contas, ninguém quis ajudar. João enterrou as mãos nos bolsos do casaco e cerrou os punhos com força. Sentiu uma raiva inexplicável e avassaladora crescer dentro de si contra aquelas pessoas que nem sequer conhecia. Como era possível darem as costas a alguém numa situação tão desesperante e desamparada como aquela? Estão numa situação desesperada, não estão? E agora, o que vão fazer? Perguntou ele, embora já soubesse perfeitamente qual seria a resposta. A voz dela falhou ao responder, num sussurro quase inaudível. Não faço a menor ideia. Eu tinha muito pouco dinheiro conosco. Comprei um lanche simples para a Júlia comer e agora só me restam R$16 na carteira. Isso não chega para absolutamente nada. Pensei em ir para a estação ferroviária passar a noite, mas... Ela olhou de relance para a filha, que dormia profundamente nos seus braços.
Aquele terminal não é lugar para uma criança dormir. O João respirou fundo, sentindo o peso daquela revelação. Ele sabia exatamente o que tinha de fazer a seguir, mas também compreendia que aquele convite exigia muito cuidado. A proposta precisava de ser feita com delicadeza. Aquela mulher carregava um orgulho visível, uma dignidade que a miséria não conseguira apagar. O João percebia isso na forma como ela mantinha a cabeça erguida, teimosa, mesmo com as lágrimas teimosas a escorrer-lhe pelo rosto cansado. Como se chama? Perguntou ele com a voz mais suave e acolhedora que conseguiu encontrar. Ela hesitou por uns instantes, olhando-o nos olhos com desconfiança, antes de finalmente responder num sopro. Camila. Camila Maciel. E esta é a minha filha, a pequena Júlia. O nome da menina soou como um voto de esperança no meio daquela noite tão fria e desamparada. Muito prazer, sou o João Fonseca. Ele estendeu a mão num gesto caloroso. A Camila olhou primeiro para a mão dele, depois fixou os olhos no seu rosto, tentando decifrar as suas intenções. Devagar, acabou por aceitar o cumprimento. A mão dela estava gelada, quase congelada pela brisa da noite. O João soltou-a com suavidade e deu um pequeno passo atrás para não parecer invasivo. Camila, olhe, eu tenho uma proposta para lhe fazer e quero que saiba, do fundo do coração, que não há qualquer segunda intenção nisto, está bem? É véspera de Natal, a noite está extremamente fria e vocês precisam urgentemente de um abrigo seguro para passar as próximas horas. Eu tenho uma casa enorme, cheia de quartos vazios que não servem para nada. Deixe-me ajudar, pelo menos por esta noite. Os olhos da Camila regalaram-se de surpresa e receio. Eu não posso aceitar uma coisa dessas, de forma alguma. E por que não? Porque o senhor não me conhece de lado nenhum, e eu também não o conheço assim, não é verdade? O João acenou com a cabeça, compreendendo perfeitamente o seu medo. Eu entendo perfeitamente a sua hesitação, mas, por favor, olhe para a Júlia. Ele apontou discretamente para a criança que continuava a dormir no colo dela. Ela está cheia de frio. E a Camila também está a tremer. Se ficarem aqui na rua toda noite, expostas a esta umidade, podem ficar gravemente doentes. Deixe-me dar uma ajuda, apenas por hoje. Amanhã, no dia de Natal, logo pensamos no que fazer e vemos como resolver as coisas. Mas hoje, o que vocês precisam mesmo é de um lugar quente e seguro para descansar. A Camila olhou demoradamente para a filha, depois para as malas velhas no chão e, finalmente, para o João. Ele conseguiu ver o momento exato em que ela se rendeu ao cansaço. A expressão dela suavizou-se, os ombros caíram de exaustão e ela fechou os olhos por um breve segundo, aceitando que não tinha outra escolha. A voz dela soou tão baixa, um sussurro quase imperceptível, que se perdeu por completo no sopro gelado do vento daquela noite. Apenas por hoje, pensou João, enquanto sentia uma onda inexplicável de alívio invadir o seu peito cansado. Apenas por hoje, repetiu ele para si mesmo em voz baixa, embora soubesse, no fundo do seu coração, que aquilo era muito provavelmente uma mentira confortável. Sem mais demoras, ele inclinou-se com esforço e segurou a pega de uma das malas cor-de-rosa. Venha, vou ajudar-vos a entrar. O frio lá fora está insuportável, disse ele com suavidade. Camila levantou-se com extrema lentidão, movendo-se com cuidado redobrado para não acordar a pequena Júlia, que dormia profundamente no seu colo. Com o coração aos saltos, ela segurou a outra mala de viagem e seguiu os passos firmes de João através do portão. Enquanto atravessavam um jardim banhado pela luz suave dos candeeiros em direção à imponência daquela mansão, João não evitou olhar de soslaio para a mulher que caminhava ao seu lado. Ela mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no chão e os passos arrastados, visivelmente desgastada pela dureza da vida. Ele não fazia a menor ideia do que o destino lhe reservava nas próximas horas, nem se estava realmente a tomar a decisão correta ao abrir as portas da sua privacidade. Contudo, naquele preciso instante, ao rodar a chave na fechadura, abrir a grande porta de entrada e fazer um gesto acolhedor para que Camila entrasse, João Fonseca experimentou uma sensação calorosa que já não sentia há longos anos. Uma certeza silenciosa de estar no caminho certo. Naquele momento, ele teve a certeza absoluta de que estava exatamente onde queria e precisava de estar.
A primeiríssima coisa que Camila notou ao cruzar o limiar daquela imensa habitação foi o calor reconfortante que a envolveu de imediato. Uma atmosfera tépida e delicada que contrastava de forma brutal com o frio cortante e impiedoso que assolava as ruas escuras da cidade. Ela deteve-se por alguns segundos no amplo hall de entrada, apertando a pequena Júlia contra o peito com todo o carinho do mundo, e limitou-se a respirar profundamente. Aquele ar quente e perfumado entrou nos seus pulmões cansados como um abraço invisível e reconfortante. Um afago do qual ela nem sequer sabia que precisava desesperadamente. Entretanto, João fechou a pesada porta. João fechou a porta atrás de si, isolando o barulho do vento, e pousou a mala cor-de-rosa delicadamente no chão polido. "Deixe-me levar essa também, por favor", pediu ele, estendendo a mão para segurar a outra bagagem que Camila ainda apertava contra o corpo. A jovem mãe hesitou por uma fração de segundo, mas acabou por lhe entregar com um suspiro discreto. Os braços dela latejavam de tanta dor, exaustos por carregar tanto peso ao longo daquele dia que parecera não ter fim. "Venham comigo, vou mostrar-vos onde podem acomodar-se esta noite", disse João, começando a subir a majestosa escadaria de madeira que se erguia mesmo no centro do hall. Camila seguiu de perto, pisando o chão de mármore brilhante com uma cautela quase reverente. Cada detalhe daquela casa parecia excessivamente grande e luxuoso para a realidade de Camila. Lustres de cristal magníficos pendiam do teto incrivelmente alto, refletindo pequenas faíscas de luz pelas paredes decoradas com quadros imponentes que emanavam riqueza. O corrimão da escadaria, esculpido em madeira nobre, perfeitamente polida, brilhava sob a iluminação suave e acolhedora. Diante de tanta opulência, ela sentiu-se minúscula, completamente fora do seu elemento, quase como uma intrusa que invadira um universo que jamais lhe pertenceria. Foi nesse instante de contemplação que a pequena Júlia se mexeu nos seus braços, abrindo lentamente os seus olhos sonolentos. "Mamã?", chamou a menina com uma vozinha fraca, arrastada pelo cansaço. A voz da menina soou ensonada e confusa enquanto tentava situar-se. "Onde é que estamos?", perguntou. "Está tudo bem, meu amor. Agora estamos num sítio muito quentinho e seguro", respondeu Camila, depositando um beijo carinhoso na testa da filha. Júlia olhou em redor com seus grandes olhos muito abertos, tentando absorver cada pormenor daquela decoração mágica. "Isto parece um castelo de verdade, mamã!", exclamou maravilhada. João, que caminhava alguns degraus à frente, ouviu o comentário ingênuo e esboçou seu primeiro sorriso da noite. "Bem, não é propriamente um castelo real, mas tens razão. É bastante grande, não achas? 99", comentou ele, observando o deslumbramento da menina. Júlia permaneceu visivelmente impressionada com tudo o que via ao subir a escadaria. Quando finalmente alcançaram o segundo andar, João virou à direita e seguiu por um longo corredor adornado com várias portas de madeira escura. Ele parou junto à terceira porta, rodou a maçaneta e abriu-a devagar. "Este quarto de hóspedes está completamente livre. Podem ficar aqui à vontade", ofereceu ele com simpatia. Camila deu alguns passos hesitantes para o interior do aposento. Aquele espaço era, sem exagero, muito maior do que toda a humilde casa de onde tinha sido despejada sem piedade na manhã anterior. Uma cama de casal gigantesca dominava o centro do quarto, vestida com lençóis com um branco imaculado e perfumado. Havia ainda um belo roupeiro. Um armário de madeira nobre destacava-se junto a uma das paredes, acompanhado por uma poltrona extremamente confortável posicionada a um canto, ideal para momentos de leitura, e uma janela imensa, protegida por pesadas cortinas de tecido nobre. Tudo ali parecia impecavelmente limpo, organizado e envolto num silêncio pacífico que transmitia serenidade. "Tem uma casa de banho privativa mesmo aqui dentro?", explicou João, apontando para uma porta lateral. "Há toalhas lavadas no armário de apoio. Se precisarem de alguma coisa à meio da noite, o meu quarto fica mesmo ali no fim do corredor." Camila virou-se para ele com o olhar marejado, sem conseguir articular uma única frase coerente, pois as palavras pareciam dar nós na sua garganta. "Muito obrigada por tudo. Eu nem sei como lhe agradecer por este gesto tão generoso",
conseguiu finalmente balbuciar com a voz trêmula de emoção. João abanou a cabeça com humildade, desvalorizando a importância do ato. Não precisa de agradecer absolutamente nada. É mesmo o mínimo que eu poderia fazer por si e pela sua filha numa noite como esta, respondeu ele enquanto arrumava as malas perto da cama. Diga-me uma coisa, já jantaram? Indagou. Ao ouvir a pergunta, Camila sentiu um aperto doloroso no estômago vazio. O único alimento que tinham partilhado ao longo de todo aquele dia difícil tinha sido um simples cachorro-quente na estação de comboios. Não, ainda não jantamos, confessou ela com timidez. Então vou preparar algo rápido. Vou trazer-vos algo para comer num instante, prometeu ele com um sorriso reconfortante. João já estava a dar meia volta para sair quando a voz suave de Camila o fez parar de imediato junto ao batente da porta. João, por que razão está a fazer tudo isto por nós? Perguntou ela, incapaz de conter a sua dúvida profunda. O homem virou-se devagar, permitindo que os seus olhos se cruzassem com os dela num silêncio solene. Durante largos segundos, nenhum dos dois ousou proferir uma única palavra. Camila tentou ler a expressão dele, mas deparou-se com um enigma indecifrável de emoções. Havia uma tristeza antiga ali guardada, misturada com uma empatia genuína, enquanto ele parecia ponderar com imenso cuidado cada palavra antes de responder. Porque eu acredito sinceramente que todas as pessoas no mundo merecem ter um abrigo seguro e acolhedor na véspera de Natal, disse ele, esboçando um meio sorriso caloroso. Descanse um pouco, volto já com a comida. A porta fechou-se com suavidade, deixando Camila sozinha no centro daquele quarto imenso. Segurando Júlia com firmeza nos braços, ela voltou a olhar em redor, tentando processar a reviravolta inacreditável que a sua vida tinha acabado de dar. Há pouquíssimas horas, ela encontrava-se sentada num passeio gelado e imundo, completamente desamparada, sem dinheiro e sem qualquer perspectiva de futuro. E agora estava abrigada no luxo de uma mansão, acolhida por um homem que até então era um desconhecido. A transição abrupta da rua hostil para aquele quarto aquecido e luxuoso parecia um sonho irreal, algo que simplesmente desafiava toda a lógica da sua realidade. Mamã, posso deitar-me naquela cama gigante? Perguntou a pequena Júlia, apontando com entusiasmo para o colchão alto. Toda a tensão acumulada ao longo daquele dia terrível concentrava-se agora nos seus ombros, nas costas e na nuca, como um fardo pesado de carregar. Júlia aconchegou-se carinhosamente ao lado da mãe, procurando seu calor protetor. Nós vamos morar aqui para sempre, mamã? Perguntou com esperança. Apenas por hoje, Júlia. Amanhã de manhã teremos de seguir o nosso caminho, esclareceu Camila. Mas eu gostei tanto deste sítio tão bonito, insistiu a menina com um beicinho triste. Camila começou a acariciar suavemente os cabelos loiros da filha, tentando acalmá-la. Eu sei perfeitamente, meu amor, mas nós somos apenas visitas e esta grande casa não nos pertence, explicou com doçura. Júlia soltou um bocejo longo e profundo, rendendo-se ao cansaço. Aquele senhor é muito simpático. Ele faz-me lembrar um daqueles príncipes bondosos dos filmes que costumamos ver, murmurou ela. Camila esboçou um sorriso divertido com a comparação inocente. Um príncipe? Só mesmo a imaginação fértil de uma criança de 4 anos para transformar um completo desconhecido num herói de contos de fadas. Se a vida real fosse simples. Poucos minutos depois, a respiração de Júlia tornou-se compassada e profunda, indicando que tinha adormecido de vez. Camila cobriu-a com uma das mantas macias que estavam aos pés da cama e levantou-se sem fazer qualquer ruído. Caminhou calmamente até a grande janela e afastou ligeiramente a cortina de tecido pesado para espreitar a noite lá fora. A vista que se revelava era simplesmente deslumbrante. Naquela altura, era possível contemplar uma parte nobre do bairro residencial, com as luzes brilhantes das casas a cintilar ao longe, sob um céu escuro salpicado por estrelas tímidas. Ela encostou a testa cansada contra o vidro frio da janela, perdida em pensamentos. O que raio estava a fazer ali, afinal? Seria sensato aceitar a generosidade desmedida de um completo desconhecido? E se ele albergasse outras intenções ocultas por trás daquela fachada de bom samaritano?
1000 cenários terríveis começaram a invadir a mente de Camila, mas ela abanou a cabeça com energia para afastar os fantasmas do medo. Não podia dar-se ao luxo de pensar assim naquele momento. João tinha se mostrado extremamente respeitador e educado, sem demonstrar qualquer sinal de segundas intenções. Por além disso, qual seria a real alternativa? Voltar para o relento cruel da rua e passar a noite gelada no chão imundo da estação de comboios com uma criança pequena? Definitivamente, ela tinha tomado a decisão correta, pelo menos para aquela noite. Um bater de leve na porta interrompeu bruscamente a espiral de reflexões de Camila. Ela afastou-se rapidamente da janela e caminhou até a entrada para destrancar a porta. João encontrava-se ali de pé, segurando com cuidado um tabuleiro de aspecto convidativo. Trouxe-vos umas sandochas de fiambre e queijo. Não é nada do outro mundo, mas aposto que vos vai saber muito bem, disse ele de forma simpática. Muito obrigada, agradeceu Camila, recebendo o tabuleiro nas mãos. No prato, viam-se 2 sanduíches apetitosas, um copo cheio de sumo de laranja natural e algumas bolachas crocantes de água e sal. João espreitou discretamente para o interior do quarto e viu a pequena Júlia a dormir profundamente. A pequenita já apagou? Perguntou. Sim, coitadinha, foi um dia terrivelmente duro e desgastante para ela. E calculo que para si também não tenha sido nada fácil, observou ele com empatia. Camila encolheu os ombros com uma ponta de orgulho ferido, desviando seu olhar do dele. Eu aguento perfeitamente, já estou habituada à luta, respondeu de forma evasiva. João permaneceu em silêncio durante alguns segundos, soltando depois um suspiro compreensivo. Olhe, Camila, eu sei perfeitamente que não me conhece de lado nenhum, e compreendo que receber ajuda de um estranho possa ser desconfortável, mas garanto-lhe que pode confiar em mim. Não tenho qualquer segunda intenção, apenas quero ajudar de verdade. Ao ouvir aquelas palavras sinceras, ela olhou-o nos olhos. A verdade era que os olhos daquele homem transmitiam uma sinceridade desarmante que a acalmava. Se me permite a pergunta, por que razão vive sozinha numa casa tão gigantesca como esta? Questionou ela antes mesmo que conseguisse travar a sua curiosidade. No entanto, uma vez colocada a questão, Camila não recuou, firme no seu desejo de compreender as motivações daquele misterioso anfitrião. João esboçou um sorriso visivelmente embaraçado pela pergunta direta. Bem, essa é uma longa história, cheia de altos e baixos, respondeu de forma tímida. Não faz mal, eu tenho muito tempo para ouvir, replicou ela com doçura. Ele hesitou por instantes, mas acabou por se apoiar suavemente na ombreira da porta de madeira. Trabalhei arduamente durante muitos anos da minha vida para conseguir construir tudo o que vê aqui hoje. Investi forte, assumi riscos enormes e fiz sacrifícios pessoais imensos pelo caminho. Quando dei por mim, tinha conquistado uma excelente estabilidade financeira, propriedades luxuosas e o tão desejado sucesso profissional. No entanto, percebi demasiado tarde que já não tinha ninguém especial ao meu lado para partilhar tudo isto. Desabafou ele, encolhendo os ombros com amargura. As pessoas afastam-se quando percebem que o trabalho é sempre a nossa única prioridade. Camila escutou com atenção e perguntou em voz baixa. Arrepende-se? João pareceu ponderar. Por vezes sim, sobretudo em noites de Natal. Camila sentiu uma forte pontada de empatia ao ouvir aquele desabafo sincero. Ela compreendia perfeitamente o peso esmagador da solidão. Sabia muito bem que, mesmo quando estamos rodeados de gente na rua, ou até mesmo acompanhados pela nossa querida filha, é possível sentir um vazio imenso e desolador na alma. Muito obrigada por nos estender a mão e nos acolher desta maneira, João, disse ela com uma voz visivelmente mais terna e desarmada. Não tem de agradecer. Fiz o que o meu coração mandou, respondeu ele, endireitando a sua postura junto à porta. Vou deixá-las descansar em paz agora. Se precisarem de qualquer coisa durante a noite, por mais pequena que seja, não hesitem em chamar-me. Camila assentiu. João começou a dar os primeiros passos para se afastar no corredor escuro, mas a voz de Camila fê-lo parar novamente. Ele virou-se devagar para encarar. E não tem nenhuma família por perto? Alguém com quem gostaria de partilhar a consoada de Natal? Perguntou ela com genuína preocupação. João abanou a cabeça lentamente, com um olhar desolado. Não, infelizmente os meus pais faleceram há já alguns anos.
Não tenho irmãos nem outros familiares próximos. Estou verdadeiramente sozinho no mundo, confessou. O peito de Camila apertou-se com uma sensação dolorosa ao ouvir aquilo, pois conhecia demasiado bem aquela mesma dor dilacerante. Eu também perdi os meus pais há muito tempo, revelou ela em voz baixa. Naquele preciso instante de partilha mútua, algo profundo mudou na dinâmica entre os dois. Já não se tratava de um mero ato de caridade de um benfeitor rico para com uma sem-abrigo necessitada. Eram agora duas almas solitárias que se reconheciam e compreendiam a dor uma da outra no silêncio daquela noite de consoada. Tenha uma boa noite, João, desejou Camila com suavidade. Boa noite, Camila. Descanse bem. Respondeu de forma gentil antes de fechar a porta do quarto com extremo cuidado. Sozinha novamente, ela regressou para junto da cama e começou a saborear uma das sanduíches. Era uma refeição extremamente simples, mas soube-lhe como o banquete mais delicioso do mundo, após dias de privação e fome constante. O pão estava fofinho. Ela bebeu o sumo de laranja até a última gota, sentindo a energia regressar lentamente ao seu corpo cansado, e guardou a segunda sanduíche com todo o cuidado para que a filha pudesse comer assim que acordasse na manhã seguinte. Depois disso, Camila dirigiu-se à casa de banho privativa. O espaço era imenso, revestido de azulejos claros e brilhantes, ostentando uma magnífica banheira de imersão mesmo num dos cantos. Ela abriu a torneira do lavatório com cuidado e começou a lavar o rosto com aquela água maravilhosamente quente. Sentir o líquido morno a escorrer pelas suas bochechas gélidas ajudou a aliviar uma grande parte da tensão extrema acumulada. Ao erguer os olhos, encarou o espelho e viu uma mulher esgotada. Havia olheiras profundas e escuras sob seus olhos, o cabelo estava desalinhado e a pele mostrava uma palidez preocupante provocada pela desnutrição. Contudo, apesar de todo o sofrimento, ainda existia um brilho indomável no fundo do seu olhar, uma força interior extraordinária que se recusava terminantemente a ser apagada pelas adversidades da vida. Ele não compreendia bem a razão de ter tomado aquela atitude impulsiva. Eu não sabia o que o dia de amanhã traria para as nossas vidas, mas, pela primeira vez em longos anos, aquela mansão imensa não parecia tão vazia e fria. E isso, de uma forma misteriosa, assustava-o tanto quanto o confortava. Era uma sensação estranha e inesperada, um misto de receio e alívio que aquecia o seu peito solitário. No dia seguinte, Camila acordou com os raios dourados do sol de Natal a filtrarem-se suavemente pelas frestas da pesada cortina do quarto. Durante alguns segundos, a sua mente vacilou e ela não conseguiu reconhecer o lugar onde se encontrava. O teto era alto demais, o colchão era incrivelmente macio e o silêncio ao seu redor parecia calmo e pacífico até ao extremo. De repente, a realidade desabou sobre ela, e as memórias da noite anterior regressaram num relâmpago. A véspera de Natal, o despejo cruel, o passeio frio da rua. E depois, João. Lentamente ela virou a cabeça. Ao virar-se, viu a pequena Júlia dormir tranquilamente ao seu lado, com seus caracóis rebeldes espalhados pelo travesseiro macio e uma respiração suave e compassada que enchia o quarto de paz. Camila estendeu a mão com delicadeza e afastou uma madeixa de cabelo do rosto sereno da filha. A menina estava quentinha, protegida e segura, pelo menos durante aquela manhã de Natal abençoada. Camila levantou-se muito devagar, tendo o máximo cuidado para não acordar a pequena. Ela caminhou descalça até a grande janela e puxou a cortina totalmente para trás, revelando a paisagem lá fora. O cenário era deslumbrante. A vista que se revelava diante dela era ainda mais bonita sob a luz clara do dia. O vasto jardim da mansão estendia-se lá embaixo, exibindo uma relva verdejante e arbustos impecavelmente cuidados. Para lá dos altos muros da propriedade, ela conseguia ver o bairro vizinho a acordar lentamente, com algumas pessoas a caminhar pelas ruas e carros a passar num ritmo calmo. O mundo continuava a girar, totalmente alheio e indiferente ao caos em que a sua vida se tinha tornado no dia anterior. Camila olhou de relance para o relógio na mesa de cabeceira, que marcava 8h30 da manhã. Ela precisava de tomar banho, arrumar-se e planear o seu próximo passo.
Havia muito em que pensar, mas a sua prioridade absoluta era agradecer devidamente ao João e sair daquela casa o mais rapidamente possível. Eu não podia, de maneira nenhuma, abusar da generosidade daquele homem que mal conhecia. Com determinação, Camila abriu uma das malas cor-de-rosa e retirou um conjunto de roupas lavadas. Dirigiu-se à casa de banho, fechou a porta com suavidade e ligou o chuveiro. A água bem quente começou a cair em cascata sobre o seu corpo cansado, limpando a sujidade da rua e aliviando uma parte do peso insuportável que carregava nos ombros nos últimos dias. Ela permaneceu ali. Ficou debaixo da água morna muito mais tempo do que devia, apenas a sentir o calor reconfortante e a deixar a mente devagar sem rumo. O que iria fazer agora? Para onde iria eu? Eu tinha apenas R$ 16 no bolso, uma quantia ridícula para quem precisava de recomeçar a vida. Não havia nenhum lugar para alugar com aquele dinheiro, nem mesmo um quarto humilde numa pensão barata. Eu poderia tentar os serviços de assistência social, mas tudo estaria encerrado no dia de Natal, restando talvez algum abrigo público. Esse pensamento fez com que um arrepio de pavor lhe percorresse a espinha. Eu não queria levar a Júlia para um abrigo. A ideia de expor a filha a um ambiente desses era dolorosa, mas talvez não houvesse outra escolha viável para elas. Com um suspiro resignado, Camila fechou a torneira e secou-se com a toalha macia. Vestiu as suas calças de ganga e uma blusa simples de manga comprida. Prendeu o cabelo ainda úmido num coque baixo e olhou fixamente para o seu reflexo no espelho da casa de banho. Hoje ela parecia mais humana, com um rosto um pouco menos derrotado pelas circunstâncias. Ao sair da casa de banho, deparou-se com Júlia já acordada, sentada no meio da cama enorme, a olhar em volta com imensa curiosidade. "Bom dia, meu amor", disse Camila, forçando um sorriso carinhoso para a filha. "Bom dia, mamã. Ainda estamos na casa do príncipe?" perguntou a menina com os olhos brilhantes. Camila quase soltou uma gargalhada genuína. "Sim, ainda estamos. Mas temos de nos ir embora daqui a bocado, combinado?" O rosto de Júlia entristeceu de imediato. "Mas eu gostei tanto de estar aqui." "Eu sei, minha filha, mas este sítio não é nosso. Não podemos ficar mais tempo." Júlia cruzou os pequenos braços e fez um beicinho amuado. Camila suspirou profundamente. Eu não tinha forças nem energia para discutir com ela. "Vem cá, vou mudar-te as roupas. Depois agradecemos ao João e vamos embora de seguida." Júlia acenou com a cabeça num gesto compreensivo, revelando uns olhos enormes e uma maturidade precoce que não correspondia aos seus 4 anos de idade. Camila sentiu um aperto doloroso no peito ao ver aquela cena. A Júlia não merecia passar por isto. Eu não merecia viver constantemente nesta corda bamba. Não merecia viver nesta incerteza diária, sem um lar verdadeiro e sem qualquer estabilidade para o futuro. Aquela menina merecia ter brinquedos novos, festas de aniversário alegres e um quarto decorado só para ela. Ela merecia uma infância de verdade, cheia de risos e brincadeiras sem preocupações. Mas Camila, infelizmente, não lhe podia dar nada disso no momento atual. Pouco depois, saíram do quarto silencioso. O corredor estava completamente deserto. Camila não fazia ideia se o João já estaria acordado, mas decidiu descer as escadas para o procurar. Desceram juntas a larga escadaria de mármore. Camila segurava a mão da filha. Segurava-a com tanta força, como se temesse que a menina pudesse desaparecer no ar se a soltasse por um único segundo. Quando alcançaram rés do chão, Camila hesitou por um instante, sentindo-se perdida. Para onde deveria ir? A casa era verdadeiramente monumental. Ela não sabia onde ficava a cozinha, a sala de estar ou qualquer outra divisão. "Por aqui!" disse uma voz de repente sobressaltando-a. Camila virou-se rapidamente e deparou-se com João a sair de uma porta lateral. Ele parecia muito diferente do dia anterior, vestindo roupas casuais confortáveis, umas calças de fato de treino cinzentas e uma t-shirt branca muito simples. O seu cabelo estava ligeiramente desalinhado, dando a entender que se tinha levantado há pouco tempo. "Bom dia!" saudou ele com um sorriso caloroso nos lábios. "Dormiram bem?" "Muito bem, obrigada", respondeu Camila, sentindo uma timidez inexplicável a invadir o seu peito.
João ajoelhou-se de imediato diante de Júlia, ficando à altura dela. E tu, pequenina? Dormiste bem em cima daquela nuvem macia? Júlia soltou uma gargalhada travessa. Adormeci logo. Era a melhor cama de todo mundo. Excelente! Exclamou João, erguendo-se com agilidade. Tem fome? Preparei o pequeno almoço. Os olhos de Camila arregalaram-se de surpresa. Não era preciso ter se incomodado, a sério. Eu sei que não, mas fiz questão, respondeu ele, fazendo-lhes um sinal amigável para que o seguissem. Elas acompanharam-no. A Camila estava sem palavras diante daquela generosidade inesperada. João, eu nem sei o que dizer. Sente-se, por favor. Ele puxou uma cadeira de madeira para ela com cuidado. Vamos tomar um café juntos, afinal, é Natal. A pequena Júlia já tinha corrido para junto da mesa e observava toda aquela comida com os olhos muito brilhantes e curiosos. Posso comer, mamã? A Camila olhou para o João, que lhe fez um aceno encorajador com a cabeça, sorrindo. Sim, meu amor, podes comer. Sentaram-se todos à mesa. O João serviu sumo para a Júlia, preparou um café fresco para a Camila e colocou o pão na chapa a torrar, espalhando uma camada generosa de manteiga, oferecendo também queijo e fiambre. Para o João, parecia perfeitamente natural fazer aquilo, como se receber pessoas em sua casa para o pequeno almoço fosse uma rotina diária. Mas a Camila sabia bem que aquela hospitalidade era uma exceção rara. Comeram num silêncio confortável e acolhedor. A Júlia devorou rapidamente 2 pães inteiros e, com os olhos gulosos, pediu uma fatia de bolo. O João cortou um pedaço bem generoso e colocou-o no prato da menina. A Camila comia devagar, saboreando cada pedaço com calma. Ela já não se lembrava de quando tinha sido a sua última refeição assim, completa, farta e sem pressas. Depois de a Júlia terminar de comer, a menina, cheia de energia, pediu para ir ver o jardim das traseiras. O João concordou de imediato com um sorriso, mas a Camila pediu-lhe que ficasse perto da janela grande, onde ela pudesse observar sem a perder de vista. A Júlia concordou com a cabeça e correu feliz lá para fora. Sozinhos na cozinha, o silêncio entre os 2 adultos tornou-se subitamente mais denso, carregado de pensamentos não ditos. A Camila deu mais um pequeno golo no seu café quente e, reunindo coragem, olhou diretamente para o João. O senhor não precisava de fazer nada disto por nós, disse ela com sinceridade. Mas eu quis fazê-lo, respondeu ele de forma simples e honesta. Por quê? O João suspirou fundo e encostou-se à cabeceira da sua cadeira de madeira. Sinceramente, também não sei muito bem. Quando vos vi ali sentadas no passeio ontem à tarde, alguma coisa dentro de mim gritou que eu não podia ignorar a vossa presença. Não conseguia simplesmente fingir que não as estava a ver ali. A maioria das pessoas consegue ignorar sem qualquer problema. Eu sei disso, concordou ele. E a verdade é que eu próprio costumava ser uma dessas pessoas frias. A Camila franziu a testa, confusa com aquela confissão inesperada. Como assim? O que quer dizer com isso? O João ficou em silêncio por breves momentos, como se estivesse a ponderar se devia partilhar aquela parte tão íntima do seu passado. Finalmente, soltou um longo suspiro e começou a falar. Quando eu era apenas um miúdo, a minha mãe e eu passamos por um período extremamente difícil na nossa vida. O meu pai tinha acabado de falecer de forma repentina. Todas as dívidas acumuladas que ele tinha deixado recaíram sobre os ombros dela e acabamos por perder a nossa casa. Passamos algum tempo a viver de favor em casa de parentes e mais tarde conseguimos um quarto minúsculo alugado. A minha mãe desdobrava-se a trabalhar em 3 empregos diferentes só para garantir que tínhamos o que comer. A Camila sentiu um nó apertar-lhe a garganta, ouvindo-o com atenção. E eu ainda me lembro perfeitamente de a ver chegar a casa completamente exausta, com os pés quase a sangrar de tanto caminhar para poupar no transporte. E mesmo assim, apesar de toda a dor, ela sorria sempre para mim. Ela dizia-me sempre que estava tudo bem, que as coisas iam melhorar muito em breve. O João olhou fixamente para suas próprias mãos, com os olhos perdidos no passado. Demorou muitos anos, de facto, mas ela conseguiu dar a volta por cima. Poupou cada centavo que pôde, abriu um pequeno negócio próprio e, passo a passo, a nossa vida começou a melhorar. Quando completei 15 anos, finalmente, conseguimos alugar uma casa de verdade, um lar digno.
Foi honestamente o dia mais feliz de toda a minha vida. A Camila não disse uma única palavra, limitando-se a escutar aquele desabafo emocionado com imensa empatia. A minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 22 anos de idade. Um cancro terrível, devastador e muito rápido. A voz do João fraquejou por um momento. Ela não chegou a ver nada daquilo que eu conquistei mais tarde. Se ela não viu esta casa confortável, não chegou a ver o meu sucesso profissional. Mas tudo o que fiz até hoje foi a pensar nela, para honrar cada sacrifício que ela fez por mim. Ela estaria muito orgulhosa de si, com toda certeza, disse a Camila num tom de voz extremamente doce e reconfortante. O João esboçou um sorriso meio sem jeito, olhando para o chão. Não sei, às vezes acho que ela ficaria um pouco desiludida por me ver assim tão sozinho nesta casa tão grande. Eles olharam-se nos olhos por breves momentos, e a Camila conseguiu ver perfeitamente a dor profunda que ele carregava no olhar. Era a mesmíssima dor que ela própria trazia no peito. A dor de quem perdeu muito, de quem lutou incansavelmente, de quem sobreviveu a tudo, mas pagou um preço demasiado alto por isso. Ontem, quando vi a Camila e a Júlia no passeio, lembrei-me imediatamente da minha mãe, concluiu o João. Ele continuou a pensar no passado, lembrando-se de como a sua própria mãe tinha lutado completamente sozinha para o proteger de todas as adversidades da vida. E pensou que, se alguém a tivesse ajudado naquela altura difícil, talvez as coisas tivessem sido muito mais fáceis para os dois. Talvez ela não se tivesse desgastado tanto, nem consumido a sua saúde daquela maneira. João parou de falar para evitar que a emoção assumisse o controle da sua voz. Foi então que Camila se esticou por cima da mesa e tocou-lhe ao de leve na mão. Aquele gesto foi um ato humano puramente instintivo. Tu estás a ajudar agora, disse ela com suavidade. Ao fazeres isto, estás a honrar a memória dela. João olhou fixamente para a mão de Camila pousada sobre a sua, subindo depois o olhar até encontrar o rosto dela. Foi nesse instante que, pela primeira vez desde que se tinham conhecido, ele sorriu de verdade. Não foi um daqueles sorrisos amarelos ou forçados, mas sim um sorriso genuíno e caloroso. Obrigado, disse ele com sinceridade. Camila retirou a mão lentamente, sentindo uma quentura estranha subir pelas suas faces. Eu é que te devo agradecer por tudo que tens feito por nós, respondeu ela visivelmente constrangida. Mas a verdade é que temos de ir embora. Nós já nos aproveitamos demasiado da tua generosa hospitalidade e não queremos ser um estorvo na tua vida. O sorriso de João desapareceu de imediato do seu rosto. Mas para onde que pensas ir? Perguntou ele, preocupado. Camila desviou o olhar para o chão. Eu vou arranjar uma solução. Eu desenrasco-me sempre. João insistiu, aproximando-se mais. Camila, hoje é Natal. Tu tens apenas R$16 no bolso. Onde é que julgas mesmo que vais conseguir passar a noite com esse valor? Ela manteve-se em silêncio, sem saber o que responder. João inclinou-se para a frente na mesa. Fica mais um dia, só hoje. Amanhã pensamos em alguma coisa com calma. Mas hoje é dia de Natal. Deixa a Júlia ter um dia feliz, um dia especial em que ela não precise de se preocupar com nada. Camila sentiu os olhos arderem com a ameaça das lágrimas. Já fizeste tanto por nós, murmurou ela. João respondeu com ternura. Então deixa-me fazer só mais um bocadinho. Ela olhou pela janela de vidro da sala e viu a pequena Júlia correr alegremente pelo jardim relvado, a rir sozinha enquanto tentava apanhar uma borboleta colorida. Foi ali que Camila tomou a decisão mais difícil de toda a sua vida. Aceitar ajuda novamente, engolindo o orgulho ferido. Só mais um dia, sussurrou ela, quase sem voz. João acenou com a cabeça de forma reconfortante, concordando que seria apenas mais um dia. No entanto, lá no fundo da sua alma, ele desejava que aquele momento durasse muito mais. No fundo, ambos sabiam que aquele momento representava muito mais do que apenas um dia de abrigo. Era o início de algo profundo, um desafio para o qual nenhum deles se sentia verdadeiramente preparado para enfrentar dali em diante. O resto daquela manhã de Natal decorreu com uma normalidade quase estranha.
como se estivessem protegidos num casulo de paz. O João fez questão de mostrar a casa à pequena Júlia, que arregalava os olhos de espanto a cada nova divisão que descobria. Havia uma biblioteca imensa, com estantes de madeira que iam do chão até ao teto, e uma sala de jogos com uma mesa de bilhar, que a menina achou ser uma mesa gigante, cheia de bolas coloridas e brilhantes. Para além disso, havia até uma pequena sala de cinema privada, um espaço acolhedor onde João confessou que raramente entrava para ver filmes sozinho. A Camila seguia-os em silêncio absoluto, a poucos passos de distância, observando com atenção cada detalhe daquela interação mágica entre o dono da casa e a sua filha. O João demonstrava um jeito natural e cativante para lidar com crianças, apesar de ter afirmado anteriormente que não convivia muito com elas. Ouvia cada uma das perguntas intermináveis da Júlia com uma paciência infinita, respondendo de forma atenta e carinhosa, chegando mesmo a baixar-se ao nível dela sempre que a menina falava consigo. Uma sensação estranha, um misto de aperto e alívio surgia no peito de Camila sempre que ouvia a gargalhada cristalina da filha. Já tinha passado tanto tempo desde a última vez que vira a menina rir daquela forma, tão leve, despreocupada, verdadeiramente feliz e livre de qualquer angústia. Ao final da tarde, com a luz do sol a desaparecer lentamente no horizonte, o João sugeriu que vissem um filme todos juntos. A Júlia escolheu sem hesitar um desenho animado que já tinha visto dezenas de vezes, mas do qual nunca se cansava. Acomodaram-se na sala de estar, onde a pequena se sentou estrategicamente bem no meio do João e da Camila, naquele sofá incrivelmente espaçoso e confortável. A Camila fez um esforço tremendo para se focar no ecrã e acompanhar a história, mas os seus pensamentos insistiam em desviar-se dali. O que é que ela iria fazer no dia seguinte? O João tinha lhe pedido para ficar mais um dia, mas sabia perfeitamente que não podia continuar a aceitar aquela generosidade sem limites de forma indefinida. Era urgente traçar um plano de ação para a sua vida, mas de cada vez que tentava raciocinar e encontrar uma saída viável, a sua mente embatia contra becos sem saída que a deixavam desesperada. De repente, a voz suave do João ressoou ao seu lado, resgatando-a do abismo das suas próprias preocupações. A Camila piscou os olhos, sobressaltada, e percebeu que a Júlia já tinha adormecido profundamente entre os dois, com a cabeça suavemente apoiada no seu colo. "Estou apenas a pensar no dia de amanhã", murmurou ela, esboçando um leve aceno de cabeça. O João, compreendendo a situação, desligou o televisor com o comando. Um silêncio denso e acolhedor instalou-se de imediato na sala de estar, que era apenas quebrado pelo som compassado e suave da respiração da menina. "Camila, tenho uma proposta para te fazer", disse o João, mantendo o tom de voz bastante baixo para não acordar a criança. Ela olhou para ele com alguma cautela e perguntou: "Que tipo de proposta é essa?" "Preciso de alguém que tome conta desta casa", começou ele por explicar com serenidade. "Trabalho demasiadas horas e viajo com muita frequência por razões profissionais. Esta casa enorme acaba por ficar vazia e sem vida a maior parte do tempo. Tenho uma empregada que vem cá fazer as limpezas 3 vezes por semana, mas sinto que isso não é suficiente. Preciso mesmo de alguém que resida aqui de forma permanente, que cuide de todos os detalhes do cotidiano." A Camila franziu a testa, sem compreender exatamente onde ele queria chegar com aquela conversa toda. "Estou a oferecer-te este trabalho", declarou João de forma direta e sem rodeios. "Tu passarias a viver aqui conosco e terias o teu próprio quarto privado. A Júlia também teria um espaço só para ela, um quarto muito confortável. Além disso, eu pagaria um salário justo todos os meses, com a alimentação e o alojamento totalmente incluídos na oferta." Os olhos da Camila arregalaram-se de espanto absoluto perante aquela revelação. "Estás a falar a sério?" perguntou ela, quase sem fôlego. "Completamente a sério", respondeu João, inclinando-se um pouco para a frente. "Ouve, eu sei que parece estranho, até porque nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas pensa bem nisto. Tu precisas urgentemente de um teto para morar e de um emprego estável. Por outro lado, eu preciso de alguém de total confiança para gerir as tarefas domésticas do meu lar. É uma solução vantajosa que acaba por resolver os problemas de ambos." A Camila abanou a cabeça negativamente, visivelmente confusa e assoberbada com tudo aquilo. "João, isto é demasiado generoso da tua parte.
Eu simplesmente não posso aceitar. E por que razão não podes? Inquiriu ele. Ela tentou organizar as ideias para encontrar as palavras certas. Porque não quero que faças isto apenas por pena de mim. Não se trata de pena, rebateu João com firmeza na voz. Isto é uma proposta de trabalho legítima e séria. Eu preciso de verdade de alguém que tome conta deste espaço. Se não fosses tu, teria de contratar um desconhecido de qualquer forma. Mas tu nem sequer me conheces minimamente bem, argumentou ela com receio. Como podes confiar em mim e colocar-me dentro da tua própria casa? O João limitou-se a esboçar um sorriso caloroso e sereno. Chama-lhe instinto e experiência de vida. Tudo aquilo que construí até hoje deveu-se à minha capacidade de ler as pessoas, Camila. Aprendi a confiar plenamente no meu próprio julgamento. E ele diz-me que tu és uma pessoa de bem, uma mãe exemplar que lutaria até o fim das suas forças pelo bem-estar da sua filha. Alguém que trabalha arduamente e que não tem qualquer medo de recomeçar do zero. A Camila sentiu uma onda de emoção invadir o seu peito, com as lágrimas a ameaçarem surgir. Já há muito tempo que ninguém se dirigia a ela com tanto respeito. Ninguém tinha valorizado seu esforço diário e a sua luta constante pela sobrevivência. Eu nem sei o que te dizer, murmurou ela, num sussurro quase imperceptível. Diz apenas que sim, respondeu João, estendendo-lhe a mão aberta. Pelo menos tenta. Se vires que não corre bem, podes ir embora quando quiseres, sem compromissos. Mas dá-me esta oportunidade de te ajudar e de me dares alguma companhia neste enorme lar vazio. A Camila fixou o olhar naquela mão estendida perante ela, e em seguida olhou para a Júlia, que continuava a dormir placidamente no seu colo. A sua filha merecia estabilidade emocional e segurança. Merecia um quarto acolhedor, uma cama quente e confortável e comida farta na mesa todas as noites. Merecia, acima de tudo, deixar de viver naquela incerteza constante sobre o amanhã. E a própria Camila também merecia uma oportunidade real de recomeçar a sua vida. Com o coração cheio de esperança, estendeu a sua mão e apertou a do João. Está bem, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto do João naquele instante foi o mais sincero e genuíno que ela já vira. Não te vais arrepender disso, garanto-te, disse ele. Espero bem que tu também não te arrependas de me ter trazido para aqui, respondeu a Camila, embora ainda sentisse uma ponta de insegurança dentro de si. Não me vou arrepender, assegurou ele, convicto. Permaneceram daquela forma durante uns instantes, com as nossas mãos unidas num aperto caloroso, até que a Camila se apercebeu da proximidade e retirou a sua de forma tímida, sentindo seu próprio rosto arder de vergonha. Mais tarde, naquela noite, o João preparou um jantar simples, mas delicioso. Fez arroz solto, feijão, bifes com cebola e salada, tudo com aquele sabor reconfortante. A comida caseira que parece aquecer a alma e o corpo a partir de dentro. A pequena Júlia devorou tudo o que tinha no prato com imenso apetite e até pediu para repetir. Depois de terminarem a refeição, a Camila deu um banho morno à filha e deitou-a com carinho no mesmo quarto onde tinham dormido na noite anterior. Contudo, antes de sair e fechar a porta, o João surgiu no batente com uma caixa misteriosa nas mãos. Encontrei isto guardado no armário lá embaixo, revelou ele, entregando o objeto com cuidado a Júlia. Era meu quando eu era apenas um miúdo. A menina abriu a tampa da caixa com curiosidade, revelando seus olhos a brilhar intensamente. Lá dentro repousava um ursinho de peluche castanho, com pelo visivelmente gasto pelos anos, mas ainda assim em excelente estado de conservação. É mesmo para mim? Perguntou ela de queixo caído, sem conseguir acreditar no que via. O João acenou com a cabeça afirmativamente, com um olhar carinhoso. Sim, é todo teu. De imediato, a Júlia apertou o brinquedo contra o peito com toda a força que tinha. Muito, muito obrigada. Vou dar-lhe o nome de João. A Camila reparou logo na mudança de expressão no rosto do homem quando ouviu aquilo. O João piscou os olhos repetidamente e engoliu em seco, como se estivesse a tentar conter a emoção. É um excelente nome, murmurou ele com a voz um pouco rouca.
Assim que a Júlia finalmente adormeceu, abraçada de forma apertada ao seu novo urso João, a Camila saiu silenciosamente do quarto de hóspedes e deparou-se com o João no corredor mal iluminado. Não precisavas lhe ter dado algo tão valioso para ti, disse ela em voz baixa. Eu fiz questão de o fazer, respondeu ele, colocando as mãos nos bolsos das calças de forma descontraída. Aquele boneco esteve guardado e esquecido durante demasiados anos. É muito bom ver que alguém voltou a dar-lhe valor e carinho. Começaram a caminhar lado a lado pelo extenso corredor, sem um rumo muito definido. Amanhã eu vou mostrar-te com calma como funciona a rotina diária aqui de casa, planeou João. Vais ver que não é nada do outro mundo, nada de complicado, explicou ele. Trata-se basicamente de manter os espaços arrumados, ir ao supermercado tratar das compras necessárias e cozinhar nos dias em que eu estiver por cá. Coisas simples do dia a dia. Podes ter a certeza de que farei tudo isso sem qualquer problema, garantiu a Camila com firmeza. Trabalhei durante imensos anos a fazer limpezas e a cozinhar para fora, mesmo que o dinheiro mal chegasse para pagar as contas no fim do mês. Eu sei disso, respondeu João, detendo-se perto do varandim da varanda do segundo andar. Posso fazer-te uma pergunta um pouco mais pessoal? Claro que sim, respondeu ela. O pai da Júlia. Ele hesitou por instantes. Desculpa se estou a ser demasiado intrometido, mas ele vive por perto? Ao ouvir aquela questão, a Camila sentiu um aperto repentino no peito, uma sombra do passado que teimava em regressar. Não, ele saiu definitivamente da minha vida antes sequer de ela nascer. Ele sabe que tem uma filha, tem plena consciência disso. Simplesmente fez a escolha de nunca querer saber da existência dela. Havia um tom de profunda amargura na voz da Camila ao partilhar aquela dor. No momento em que lhe contei que estava grávida, ele limitou-se a dizer que o problema era inteiramente meu e que não estava preparado para assumir a paternidade. Bloqueou o meu número de telefone e sumiu sem deixar rasto. O João cerrou os punhos com indignação. Que tipo de homem é capaz de fazer uma coisa dessas às pessoas que devia proteger? Perguntou ele, revoltado. O tipo de homem que só consegue pensar no seu próprio umbigo, respondeu ela, encolhendo os ombros numa tentativa vã de fingir que aquela ferida já não lhe causava dor. Mas no fundo está tudo bem. Eu e a Júlia sempre conseguimos dar a volta por cima. Nós damos sempre um jeito de sobreviver. Até o dia de ontem, proferiu João com extrema suavidade. A Camila olhou fixamente para ele, sentindo o peso daquelas palavras. Sim, até ontem, acabou por concordar ela. Permaneceram assim, em silêncio absoluto, lado a lado naquela varanda, contemplando a imensidão do céu noturno. A lua cheia brilhava com esplendor, iluminando o belo jardim lá embaixo. Muito obrigada por tudo, João, disse a Camila de repente, quebrando o silêncio com uma voz carregada de gratidão sincera. Por tudo que fizeste por nós ontem, pelo que fizeste hoje e por me estares a conceder esta oportunidade incrível de recomeçar. Sinceramente, nem sei de que forma poderei algum dia pagar-te por tanta generosidade. Tu não tens de me pagar rigorosamente nada, respondeu João, virando-se de frente para ela com um olhar sereno. Peço-te apenas que fiques e que me ajudes a transformar esta casa vazia num verdadeiro lar novamente. É tudo que eu te peço. A Camila sentiu algo agitar-se profundamente no seu íntimo. Uma emoção calorosa que nem sequer conseguia traduzir em palavras. Ela olhou bem para ele e percebeu que diante de si estava um homem profundamente solitário que tentava a todo custo preencher o vazio existencial de uma habitação soberba que possuía todos os luxos imagináveis, exceto vida e calor humano. Eu vou dar o meu melhor, prometo-te, assegurou ela. Isso é mais do que suficiente para mim, retorquiu ele com um leve sorriso. Despediram-se com um boa noite afetuoso e recolheram aos seus respectivos quartos. A Camila deitou-se com cuidado ao lado da pequena Júlia, que dormia que nem um anjo, apertando o ursinho João contra si. Olhando fixamente para o teto na penumbra do quarto, ela permitiu-se, pela primeira vez em muitos meses, sentir uma réstia de esperança genuína. Talvez, quem sabe, as coisas pudessem de facto começar a correr bem a partir de agora. Os dias que se seguiram acabaram por dar lugar a uma rotina diária estranhamente reconfortante e acolhedora para todos.
A Camila passou a acordar bem cedo todas as manhãs para preparar o pequeno almoço para os três. Em seguida, dedicava-se a arrumar meticulosamente a casa, enquanto João se concentrava nas suas tarefas profissionais dentro do escritório situado no rés do chão. E a pequena Júlia se entretinha a brincar no jardim ou a ver os seus desenhos animados favoritos na grande televisão da sala de estar. No início de tudo, a Camila ainda se sentia um pouco como uma estranha no meio daquela imensa propriedade. Caminhava quase na ponta dos pés pelos corredores, fazendo os possíveis para não provocar um mínimo ruído e evitando tocar em tudo que não estivesse estritamente relacionado com o seu trabalho. Contudo, a pouco e pouco, o próprio João fazia questão de a incentivar a libertar-se e a sentir-se verdadeiramente em casa. Lembra-te de que este espaço agora também é teu, repetia ele com frequência. Podes deixar de agir como se fosses uma mera visita. E a Camila esforçava-se por seguir esse conselho. Ela cozinhava pratos maravilhosos e o João elogiava cada garfada. Organizava os quartos com esmero e ele agradecia-lhe com simpatia. Tratava das plantas com carinho e ele sorria enquanto via as flores do canteiro começarem finalmente a desabrochar. Todavia, aquilo que deixava Camila verdadeiramente estupefacta era a forma incrivelmente doce como João interagia diariamente com a pequena Júlia. Mal ele terminava o seu expediente de trabalho no escritório, o seu primeiro gesto era quase sempre procurar pela menina pela casa fora para saber como ela estava. Ele perguntava com imenso interesse sobre como tinha corrido seu dia, inventava brincadeiras divertidas e sempre que a Camila o autorizava, fazia questão de lhe contar histórias fascinantes antes de ela adormecer. A Júlia acabou por criar uma ligação emocional muito forte com ele, passando a tratá-lo carinhosamente por tio João e correndo de braços abertos para lhe dar um abraço apertado sempre que ele chegava a casa. E o João, por sua vez, parecia florescer visivelmente a cada gesto de carinho e atenção que recebia da menina. Aquele homem de feições sérias e postura solitária que a Camila tinha conhecido na véspera de Natal estava a dar lugar a alguém muito mais leve, descontraído e genuinamente presente no dia a dia. Certa noite, quando já haviam passado cerca de 2 semanas desde a sua chegada àquela casa, a Camila encontrava-se na cozinha a lavar a louça do jantar, quando João surgiu subitamente no espaço. "Deixa-me terminar de lavar isso por ti", disse ele com toda a simpatia, aproximando-se com a intenção de segurar a esponja que ela tinha na mão. "Não precisas de ter esse trabalho, João", respondeu ela com timidez. "Mas eu faço questão de ajudar", insistiu ele de forma firme. "Tu já andaste a trabalhar arduamente durante o dia inteiro. Agora é o teu momento de descansar." A Camila secou calmamente as mãos ao pano de prato, mas acabou por não abandonar a cozinha. Permaneceu ali de pé, confortavelmente encostada à bancada de mármore, a observar o cuidado com que o João lavava e enxaguava cada prato. "Posso fazer-te uma pergunta?", disse ela após alguns instantes de silêncio benfazejo. "Como é que um homem como tu nunca chegou a casar-se ou a ter filhos próprios?" O João estancou de imediato o movimento das mãos e parou o que estava a fazer. Ele ficou completamente em silêncio por tanto tempo que a Camila temeu ter sido intrusiva, mas então ele soltou um longo e pesado suspiro. "A verdade é que estive muito perto de me casar há cerca de 8 anos", confidenciou. Os olhos da Camila abriram-se com surpresa. "Não estava à espera disso." "O nome dela era Beatriz", continuou ele. "Namoramos durante 3 anos. Eu estava decidida a dar o passo seguinte, já tinha comprado a aliança ideal e planeado todos os detalhes do pedido." O João voltou a pegar na louça para continuar a lavar, mas os seus gestos eram agora lentos e visivelmente distanciados, perdidos no peso de velhas memórias. "Mas..." Naquela noite, na varanda desta mesma casa no Joá, com o mar do Rio de Janeiro a bater lá embaixo, ela deu-me um ultimato daqueles que mudam tudo. Ou eu abrandava o ritmo frenético do meu trabalho na empresa e passava a dedicar-lhe mais tempo, ou a nossa história acabava ali. "E tu escolheste o trabalho, não foi?", concluiu a Camila com uma voz muito suave, quase num sussurro cúmplice. "Escolhi", confirmou o João, desviando o olhar para a linha do horizonte. Ou melhor, na altura eu não sabia como escolher de outra forma. Estava mesmo no meio de uma rodada de investimento crucial para minha firma. Se eu parasse naquele preciso momento, perderia tudo o que tinha planeado.
E eu simplesmente não podia dar-me ao luxo de perder. Não depois de tudo que tinha lutado tanto para construir do zero. Então, ela foi-se embora e nunca mais olhou para trás. E eu não fui atrás dela. Convenci-me, na minha arrogância de jovem empreendedor, de que ela não compreendia a minha ambição, o meu propósito de vida. Pensava que, se ela me amasse de verdade, saberia esperar pelo meu sucesso. O João fechou a torneira da pia da cozinha e virou-se lentamente para Camila. Demorei anos inteiros para perceber que eu estava completamente errado. Ela só queria sentir-se uma prioridade na minha vida, e eu nunca fui capaz de lhe dar esse lugar. Ao ouvi-lo, a Camila conseguiu ver claramente toda a dor acumulada naqueles olhos escuros. "Ainda pensas nela?" perguntou ela de forma delicada. "Não como antes, mas às vezes dou por mim a pensar no que poderia ter sido a nossa vida. Em como preferi o dinheiro e o sucesso em vez do amor e de uma verdadeira companheira", confessou ele, esboçando um sorriso triste e amargo. "Agora tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas ao mesmo tempo sinto que não tenho nada de real." A Camila deu um passo em frente, aproximando-se dele na penumbra da cozinha. "Tu tens muito mais do que imaginas, João." Ele olhou-a fixamente, surpreendido. "Tenho? A Júlia adora-te de paixão. Tens esta casa maravilhosa, virada para o oceano e..." Ela hesitou por um segundo antes de continuar. "Nós estamos aqui convosco." O João ficou em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Depois, com uma lentidão quase tímida, estendeu a mão e tocou de leve no rosto da Camila. "Ter-vos aqui nesta casa mudou tudo para mim", sussurrou ele, com uma sinceridade que lhe desarmou as defesas. "Esse lugar finalmente parece vivo, cheio de calor humano." A Camila sentiu o coração disparar no peito, batendo descompassado. Aquele toque na sua face era tão suave, tão reconfortante e quente. Ela sabia que devia afastar-se imediatamente. Devia lembrar-se de que aquilo era apenas um acordo de trabalho, mas simplesmente não conseguia mover um único músculo. "João", começou ela com a voz num fio. No entanto, as palavras morreram-lhe na garganta e ela não soube como terminar a frase. Ele percebeu a hesitação e afastou a mão, deixando-a cair ao longo do corpo. "Desculpa, eu não queria deixar-te desconfortável." Mas, antes que ele pudesse dar um passo para trás, a Camila segurou-lhe a mão com firmeza. "Não peças desculpa", disse ela. Ficaram assim, com os dedos entrelaçados no meio daquela cozinha silenciosa, limitando-se a olhar um para o outro sem precisar de dizer mais nada. E naquele instante preciso, a Camila teve a certeza absoluta de que algo tinha mudado profundamente entre eles e dentro do seu próprio peito. Já não era apenas sobre um emprego ou um teto para morar naquela encosta do Rio de Janeiro. Tratava-se de duas almas solitárias que, de repente, encontravam conforto e abrigo uma na outra. Essa percepção assustava imenso, mas, ao mesmo tempo, fazia com que se sentisse incrivelmente viva após tantos anos de apatia. Devagarinho, a Camila soltou a mão do João, sentindo o peito ainda arfar. Deu um passo atrás, respirando fundo para tentar recuperar o controle das emoções que ameaçavam transbordar e trair a sua postura profissional. "Preciso de ir lá acima, ver se a Júlia já adormeceu", disse ela numa tentativa desesperada de quebrar a tensão, embora sua voz estivesse a tremer visivelmente. O João assentiu com a cabeça de imediato, respeitando o espaço e o tempo dela com uma delicadeza rara. "Claro que sim, vai lá." "Boa noite, Camila." "Boa noite", respondeu ela, quase sem fôlego. Afastou-se da cozinha com passos rápidos, subiu as escadas de madeira da mansão e entrou no quarto iluminado apenas pela luz suave do corredor, onde a pequena Júlia dormia. A menina parecia um anjo em paz absoluta, abraçada ao seu urso de pelúcia desgastado, com os caracóis escuros espalhados pelo travesseiro. A Camila sentou-se na beira do colchão e limitou-se a respirar. O que é que lhe estava a acontecer de verdade? Seria apenas uma imensa gratidão pelo teto que lhe dera? Ou uma simples confusão emocional depois de todas as tempestades pelas quais passara? Ou será que era algo muito mais profundo, forte e real do que imaginava? Ela simplesmente não tinha resposta, e essa falta de controlo assustava-a de morte. Passou as mãos pelos cabelos, tentando afastar aqueles pensamentos,
e decidiu tomar um banho demorado na casa de banho privativa. Talvez a água quente ajudasse a acalmar a sua mente acelerada. Pegou numa muda de roupa lavada e fechou-se no quarto de banho. Assim que a água morna começou a cair-lhe sobre os ombros, a Camila finalmente permitiu-se desabar em lágrimas. Chorou pela vida que tinha deixado para trás, pelas imensas dificuldades que enfrentara sozinha como mãe solteira nas ruas do Rio de Janeiro e pela solidão sufocante que carregara no peito durante anos. No entanto, aquelas lágrimas também traziam um alívio inexplicável, uma réstia de esperança e um medo avassalador daquilo que começava a sentir pelo João. Quando saiu do banho, sentiu o corpo muito mais leve, vestiu a roupa confortável e regressou ao quarto. A Júlia continuava a dormir profundamente, alheia ao turbilhão da mãe. A Camila deitou-se ao lado da filha, mas o sono teimava em não vir. A sua mente estava constantemente a regressar àquele momento exato na cozinha, à forma magnética como João a tinha olhado e ao calor da sua mão no seu rosto. Virou-se de lado, abraçou o corpinho quente da Júlia e tentou forçar-se a adormecer, mas sem sucesso. Na manhã seguinte, o ambiente na enorme casa do Joá estava visivelmente diferente. Não era um clima pesado ou mau, mas sim carregado de uma eletricidade, de uma tensão delicada que nenhum dos dois sabia muito bem como gerir. A Camila preparou o pequeno almoço com o desvelo habitual, mas evitava a todo custo cruzar o olhar com o João. Ele, por sua vez, também parecia distante. Estava muito mais silencioso do que o costume. A Júlia, completamente alheia àquela tensão silenciosa entre os adultos, falava sem parar sobre os desenhos animados que queria ver mais tarde na televisão da sala. "Tio João, vais ver os desenhos comigo depois?" perguntou a menina com os olhinhos a brilhar de entusiasmo. O João sorriu, num gesto genuíno que lhe suavizou a expressão. "Claro que sim, minha querida. Mas primeiro preciso de resolver uns assuntos importantes no escritório da empresa, está bem?" A Júlia fez um pequeno beicinho de desapontamento, mas acabou por concordar. Depois de tomarem o pequeno almoço, o João fechou-se no seu gabinete. A Camila arrumou a cozinha com calma e depois levou a Júlia para brincar no enorme jardim das traseiras, que tinha uma vista incrível sobre a costa brasileira. Estava um dia absolutamente magnífico, com o sol a aquecer a pele sem queimar, acompanhado por uma brisa suave que fazia as folhas das árvores dançar ritmadamente. A Camila sentou-se num banco de madeira rústica e ficou a observar a filha a correr atrás das borboletas coloridas que andavam por ali. A menina parecia outra pessoa em comparação com a criança assustada de há 2 semanas. Estava visivelmente mais feliz, saudável e segura de si mesma. "Tu és uma mãe maravilhosa, Camila." Ouviu-se uma voz masculina nas suas costas. A Camila deu um sobressalto e virou-se, vendo o João de pé ao lado do banco de madeira. Ela não tinha ouvido os passos dele na relva macia. "Obrigada", respondeu ela com um sorriso tímido. O João sentou-se ao seu lado, mas fez questão de manter uma distância perfeitamente respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a alegria contagiante da Júlia. "Olha, sobre o que aconteceu ontem à noite", começou ele, mas a Camila apressou-se a interrompê-lo. "Não precisas de explicar nada, João." "Sim, preciso", insistiu ele, olhando-a nos olhos. "Não quero que te sintas pressionada ou desconfortável de alguma forma nesta casa. Tu vieste para cá para trabalhar, e eu não devia ter me aproximado tanto daquela maneira." A Camila finalmente olhou para ele, sustentando o olhar. "Eu não me senti pressionada, João." Ele piscou os olhos, visivelmente surpreendido com a resposta direta dela. "Não? Não. Senti-me confusa, sim, e confesso que também fiquei com medo, mas pressionada, nunca." "E por que razão ficaste com medo?" inquiriu ele, curioso. A Camila respirou fundo, percebendo que tinha chegado o momento de ser totalmente sincera, porque já há muito tempo que não sentia nada por ninguém. "Desde o dia em que o pai da Júlia nos abandonou à nossa sorte no Rio de Janeiro, eu levantei barreiras intransponíveis à minha volta. Foquei todas as minhas forças apenas em sobreviver de alguma forma e em cuidar da minha filha. Não permiti que mais ninguém se aproximasse do meu coração." O João escutava cada palavra em silêncio absoluto, atento. "Mas tu, João", continuou ela, sentindo a voz tremer ligeiramente.
Tu deitaste abaixo todas essas muralhas sem sequer fazeres um esforço para isso. Foste sempre tão bondoso, respeitador e generoso comigo. Devolveste-me a esperança quando eu já não tinha mais nada. And now I do not know what to do. Fazer com todos estes sentimentos novos que ando a vivenciar aqui dentro. O João virou-se inteiramente na sua direção, encurtando um pouco a distância entre eles no banco. E o que é que sentes exatamente neste momento, Camila? Ela olhou bem no fundo daqueles olhos sinceros e profundos, que pareciam enxergar muito além das aparências. Sinto medo, sinto uma gratidão imensa, e sinto ainda outra coisa, algo que ainda não consigo decifrar ou dar um nome concreto. O João estendeu a mão com uma lentidão calculada, dando-lhe todo o tempo do mundo para se afastar se assim o desejasse. Mas ela não se moveu. A Camila apenas aceitou o gesto dele, entrelaçando seus dedos nos dele com suavidade. Eu também tenho muito medo, Camila, admitiu o João, com uma vulnerabilidade desarmante. Construí toda a minha carreira e a minha vida pessoal com base no controlo absoluto, no planeamento rigoroso e na segurança de dados financeiros. Mas, desde que entraste na minha rotina, não há planos nem controlo possível. E a verdade é que, em vez de me assustar, isso faz me sentir verdadeiramente vivo pela primeira vez em muitos anos. A Camila sentiu os olhos marejados de lágrimas quentes. O que fazemos com isto agora? O João apertou de leve a mão dela. Nós vamos com calma, sem pressas de queimar etapas e sem qualquer tipo de pressão exterior. Vamos simplesmente deixar que as coisas sigam seu rumo natural, dia após dia. O que achas? Pode ser assim? A Camila sentiu uma onda de alívio invadi-la e um sorriso tímido desenhou-se nos seus lábios. Pode ser sim, respondeu ela com suavidade. Ficaram ali sentados na relva do jardim, de mãos dadas, a ver a Júlia brincar sob o sol brilhante da tarde. E, pela primeira vez desde que se tinham cruzado na vida, o silêncio que se instalou entre ambos já não era tenso ou embaraçoso, era de pura paz. Nos dias que se seguiram, as coisas ganharam uma leveza inteiramente nova naquela mansão. A Camila e o João não alteraram de forma drástica a rotina diária da casa, mas começaram a surgir pequenos gestos discretos que valiam mais do que 1000 palavras escritas. Era um toque subtil de mãos enquanto preparavam o café logo pela manhã, um sorriso cúmplice que se prolongava por mais alguns segundos no corredor, ou uma conversa informal que se estendia até altas horas da noite na sala, depois de a pequena Júlia adormecer. Uma semana após aquela conversa sincera no jardim, o João chegou à casa bem mais cedo do que o habitual. A Camila estava na cozinha a preparar o jantar daquela noite quando ele surgiu de rompante à porta, segurando uma folha de papel com um ar decidido. "O que é isso, João?" perguntou ela, limpando apressadamente as mãos úmidas no avental de cozinha. O João estendeu-lhe o documento com um sorriso orgulhoso. "É um contrato de trabalho formal, com todos os teus direitos garantidos por lei, salário devidamente registrado e todos os benefícios contratuais a que tens direito. Quero fazer as coisas da forma correta." A Camila pegou no papel com as mãos trêmulas e começou a ler. Estava lá tudo especificado. O salário justo, o vínculo laboral assinado, o direito a férias pagas. As lágrimas começaram instantaneamente a inundar-lhe os olhos, turvando a sua visão. "João, eu nem sei o que dizer, isto é..." Ela não conseguiu sequer terminar a frase, de tão emocionada que estava. "Tu mereces isto e muito mais, Camila", disse ele de forma simples e direta. "Tu trabalhas arduamente todos os dias, cuidas desta casa enorme como ninguém, cuidas de mim e de tudo que nos rodeia com tanto carinho. Tu mereces ter a segurança de todos os teus direitos garantidos." A Camila abraçou aquele papel contra o peito, como se fosse o maior tesouro do mundo. "Muito obrigada, de coração." O João deu um passo em frente. "Há mais uma coisa." "O que é?" perguntou ela, intrigada. "Estive a pensar que a Júlia vai precisar de entrar para a escola muito em breve, não achas?" A Camila sentiu com a cabeça, sentindo um aperto doloroso no peito só de imaginar o valor das propinas mensais que nunca teria condições de pagar com o seu orçamento. "Conheço um colégio excelente que fica a apenas 3 quarteirões aqui de casa", continuou João.
E a verdade é que já liguei para lá hoje de manhã. Consegui garantir uma vaga para ela. É uma escola em regime de tempo inteiro, com todas as refeições saudáveis incluídas no programa. E antes que comeces a dizer que não podes aceitar isso, deixa-me explicar. Faz tudo parte do pacote de benefícios adicionais que ofereço à minha equipa. O apoio à educação dos dependentes dos funcionários. Os olhos da Camila regalaram-se de espanto. Tu fizeste mesmo isso por nós? Sim, fiz. A Júlia merece ter acesso à melhor educação possível na cidade. E tu mereces o descanso de trabalhar sem teres de te preocupar constantemente com o futuro dela. A Camila não conseguiu conter-se mais. O dique desmoronou-se. E as lágrimas que andava a segurar há tanto tempo começaram a cair livremente pelas suas faces. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de puro alívio, de profunda gratidão e de emoção. O João aproximou-se e envolveu-a num abraço apertado e protetor. A Camila permitiu-se finalmente desmoronar nos braços dele, encostando a cabeça no seu ombro e sentindo toda a força e o conforto daquele abraço acolhedor. Obrigada, sussurrou ela contra o peito dele, sentindo as batidas compassadas do seu coração. Obrigada por tudo que estás a fazer por nós, por me veres de verdade, por te importares conosco. O João afastou-se ligeiramente e segurou o rosto dela com as duas mãos, limpando as lágrimas que escorriam com os polegares. Vocês as duas mudaram por completo. Motivo forte para regressar a casa ao fim do dia. A Camila olhou profundamente nos seus olhos e enxergou ali a verdade mais pura. Não era pena de si, não era caridade. Era algo imensamente real, profundo e genuíno. João, começou ela, sem saber como prosseguir com as palavras. Ele sorriu docemente para tranquilizar. Não precisas de dizer absolutamente nada agora. Apenas fica aqui comigo. Vamos descobrir o caminho juntos. Eu quero ficar, afirmou a Camila com uma convicção firme. E não é apenas porque preciso de um teto, mas sim porque eu quero mesmo estar aqui. O João inclinou-se lentamente na sua direção, dando-lhe o espaço necessário para recuar caso desejasse, mas a Camila escolheu não o fazer. Fechou os olhos devagarinho e sentiu os lábios dele tocarem suavemente nos seus, num beijo dócil, extremamente cuidadoso e repleto de promessas para o futuro de ambos. Quando se separaram, ambos exibiam sorrisos rasgados no rosto. De repente, a voz alegre da Júlia ecoou a partir da sala de estar. Tio João, mãe, onde é que vocês estão? Afastaram-se rapidamente um do outro com gargalhadas cúmplices, agindo como dois adolescentes apanhados em flagrante. Já aqui estamos, meu amor, chamou Camila em tom carinhoso. Poucos segundos depois, Júlia surgiu a correr pela cozinha dentro, segurando com força o seu urso de peluche desgastado. Posso jantar com o tio João? Perguntou a menina, erguendo o urso como se ele também estivesse a fazer o pedido. Sim, claro que podes, respondeu Camila com um sorriso terno no rosto. Vamos, mas é arrumar a mesa. Os três começaram a trabalhar em conjunto para preparar o jantar de Natal. A pequena Júlia encarregou-se de colocar os guardanapos, João organizou os pratos com cuidado e Camila serviu a comida quente. Parecia uma cena simples e cotidiana de qualquer lar, mas para eles era algo extraordinário. A verdade é que para Camila, aquela simplicidade representava absolutamente tudo. Era o vislumbre de uma família, não aquela estrutura tradicional que ela um dia idealizara para si, mas sim uma família construída sobre ruínas do passado, baseada em segundas oportunidades e na coragem de aceitar a bondade alheia e abrir novamente o coração ao mundo. Durante o jantar, a pequena Júlia, com seu entusiasmo contagiante, não parava de falar sobre as borboletas coloridas que tinha descoberto no jardim. João escutava cada palavra com a maior atenção do mundo, fazendo perguntas curiosas para incentivar a imaginação fértil daquela adorável miúda. Camila observava os dois com um sorriso discreto, sentindo no peito uma paz profunda que já não experimentava há muitíssimo tempo. Logo após o jantar, João ofereceu-se para dar banho a Júlia, enquanto Camila ficava na cozinha a lavar a louça acumulada. Do andar de cima da casa, ela conseguia ouvir os risos soltos e as brincadeiras da filha, o que a fez sorrir de imediato.
Quando terminou a sua tarefa, subiu devagar as escadas e encontrou João no quarto, sentado à beira da cama, a ler uma história de encantar para a menina. O tio João fica aqui contigo. A menina sorriu, satisfeita, e fechou os olhos enquanto abraçava o seu urso de peluche desgastado. Camila e João saíram silenciosamente, deixando a porta entreaberta. No corredor iluminado pela penumbra, pararam e olharam-se nos olhos. Havia um silêncio cúmplice e carregado de emoção entre eles. Obrigado, disse João com uma voz extremamente suave e sincera, por me deixares fazer parte de um momento tão íntimo e especial como este. Camila olhou nos olhos dele e respondeu com a voz ligeiramente embargada. Eu é que te agradeço por nos teres encontrado, por nos teres salvado de tudo. Vocês é que me salvaram a mim. Corrigiu ele com um sorriso terno, entrelaçando delicadamente seus dedos nos dela. Lado a lado, caminharam em direção à varanda do segundo andar daquele casarão iluminado. A noite estava límpida e salpicada de estrelas brilhantes, envolvida por uma brisa fresca e agradável que acalmava a alma. Camila aproximou-se do parapeito de ferro, apoiou as mãos na estrutura e ergueu o olhar para a imensidão do céu. Sabe, João, quando eu estava sentada naquela calçada fria na véspera de Natal, pensei que tinha batido mesmo no fundo. Partilhou ela, com os olhos postos no infinito. Julguei que não nos restava qualquer esperança de sobrevivência ou de futuro. João permaneceu ali bem perto, transmitindo-lhe uma segurança silenciosa. E agora? Camila sorriu ligeiramente enquanto as lágrimas teimosas brilhavam nos seus olhos. Agora compreendo que, por vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para encontrarmos a força necessária para voltar a subir. João puxou-a docemente para um abraço protetor. Camila ninhou-se contra ele, confortada pelo bater constante do seu coração. Feliz Natal atrasado, Camila! Sussurrou João ao seu ouvido, quebrando o silêncio com aquela voz quente. Ela soltou uma gargalhada suave e contida, sentindo as bochechas corar. Feliz Natal atrasado, João! E ali, na varanda daquele palacete majestoso, que agora deixara de ser apenas uma estrutura de paredes frias para se transformar num verdadeiro lar, Camila Maciel permitiu-se, finalmente, acreditar em finais felizes. Não porque a vida se tivesse tornado subitamente perfeita ou livre de dores, mas sim porque tinha encontrado alguém genuinamente disposto a enfrentar todas as imperfeições e tempestades mesmo ali, ao seu lado. Ela tinha encontrado muito mais do que um teto seguro para se abrigar das noites frias ou um prato de comida quente em cima da mesa. Tinha reencontrado a esperança perdida, a cumplicidade verdadeira e um amor sincero que há muito julgava esquecido. Para alguém como ela, que já tinha perdido absolutamente tudo o que possuía no mundo, aquela nova realidade era muito mais do que suficiente para preencher a alma. Era o recomeço que tanto pedia aos céus. A certeza de que a tempestade finalmente tinha passado e que tudo estaria bem a partir daquele momento.